Bom, gente, vamos lá. As nossas aulas, elas estão e vão ficar meio comprometidas devido aí a alguns feriados, né? Devido também a algumas programações, mas para não prejudicá-los, o que eu resolvi? Resolvi fazer uma série de videoaulas, tá? Sobre o Excel, que eu acho muito importante dentro da área de vocês, da agropecuária. E para vocês não ficarem prejudicados, eu resolvi fazer essa série de videoaulas. E primeiro de tudo, vocês entram no site, no meu site, evelincarini.wordpress.com, tá? Para baixar o arquivo em que irá auxiliar a essas videoaulas e as aulas para vocês terem uma compreensão melhor. Esse arquivo foi até mostrado na última aula, na aula presencial, certo? Você entra no site, a primeira postagem, você entra aqui, ó, segundo a agropecuária, informática aplicada, tá? Aí quando carregar a página, certo? Você vai procurar aqui, ó, arquivo Excel prática, tá bom? Arquivo Excel prática, você vai clicar, ele vai abrir esse arquivo aqui no Drive, né, do Google Drive, tá? E você faz o download aqui na setinha, certo? Fazer download. E aí você espera, né? Pergunta se quer salvar. Aqui no meu caso ele sempre pergunta se eu quero salvar. Você dá um OK. Em alguns casos ele fica aqui embaixo, né? Aí no seu navegador. E aí quando você está depois que você fizer o download, depois que você faz um download, você vai abrir o arquivo, ó, o arquivo fez o download aqui na minha área de trabalho, certo? E ele vai abrir aí para você o arquivo é esse, tá? O arquivo contém aí 8 planilhas, aqui na parte de baixo, que é o arquivo que nós vamos trabalhar, ok? Pessoal, aqui nós temos o nosso Excel. O Excel, ele é uma ferramenta para você produzir planilhas, mexer com gráficos, mexer com fórmulas, funções, com a matemática especificamente, tá? Em todas as áreas, em várias áreas, você consegue utilizar o Excel dentro de uma determinada área, principalmente em áreas financeiras. E também na área de vocês é muito importante. Vocês apresentaram alguns programas, alguns aplicativos, alguns meses atrás, né? Aplicativos para ajudar aí a área de vocês, a agropecuária. Alguns deles, e muitos programas da agropecuária que já existem, fazem essa parte, digamos assim, de financeira, né? Questão de estoque de produtos, a questão até de animais, né? E aí gera-se gráficos, gera-se planilhas, gera-se relatórios, tá? Então o Excel também é uma ferramenta poderosíssima para você utilizar aí dentro daquilo que você está querendo fazer, tá? Fazenda, grande porte, pequeno porte, enfim. Então é uma ferramenta que não só trabalha com essa parte matemática, financeira, mas ela também consegue fazer sistemas, tá? Um Excel é uma ferramenta poderosíssima que você consegue fazer sistemas com o Excel, tá? Então tem muitos sites por aí que você consegue encontrar coisas bem feitas, realmente programas complexos feitos somente no Excel, tá? Então o Excel, a partir da versão 2007, do Office 2007, ele traz essa questão das abas, certo? Cada aba vai ter um conjunto de categorias, conjunto de operações, de ações, que você pode estar manipulando dentro do Excel. Aí dentro do Excel 2007 ou 2010 ou para frente, né? Aqui o que eu estou usando é a versão 2010, tá?
Então, você vai ter aqui a aba página inicial, onde essa parte aqui, ó, fonte, alinhamento, ela é bem parecida com o Word, onde você consegue fazer configurações em relação ao texto em si. Você pode digitar um texto, certo? Dentro do Excel. E esse texto você pode formatar, tá? Seleciona aí onde você digitou, você pode estar aqui, ó, aumentar a fonte, aplicar negrito, itálico, sublinhado, aplicar um padrão aí de cor, certo? Simples, tá? Mas o foco do Excel não é fazer texto, até porque textos a gente tem onde fazer, que é o Word. Vou dar um Ctrl Z de zebra aqui para voltar. O Excel, vamos lá para o básico do Excel e o importante do Excel. Bom, o Excel, pessoal, ele trabalha muito com matemática, muito com funções e com formas. O importante você aprender é o seguinte: o Excel, ele é como se fosse uma tabela, tá? Onde as suas colunas são indicadas pelas letras, aqui na parte de cima, ó. Começa do A e vai até essa coluna aqui, XFD. Professora, como é que você fez chegar até a última coluna? Você aperta a tecla Ctrl e as setinhas, né, de direcionamento, tá? Para o lado, no caso, para o lado direito. Se você quiser voltar, aperta a tecla Ctrl e volta na tecla de esquerda, na tecla de direcionamento esquerda. Então, você tem aí várias colunas no Excel. E você também tem as linhas aqui, ó, do lado esquerdo, representados aí pelos números, tá? Se você quer ir até a última linha do Excel, mantenha o Ctrl pressionado e clica a tecla de direcionamento para baixo. Você vai encontrar aí a linha 1.048.576. Então, no Excel existem mais de 1 milhão de linhas. Tá? Se quiser voltar, Ctrl, tecla para cima. Certo? Uma outra coisa importantíssima, pessoal, que o encontro da minha coluna com a minha linha, ou seja, cada quadradinho desse aí que você está vendo na tela, é chamado de célula. Certo? E cada célula, ela tem um endereço. E grave muito bem isso. Quando formos utilizar fórmulas, funções no Excel, nós utilizamos o endereço da célula e não o conteúdo. Ou seja, essa célula que está selecionada, qual é o endereço dela ou qual é o nome dela? É a coluna K, linha 5. Então, eu estou na célula K5. Onde eu posso ver isso também com mais detalhe? Aqui, ó, você tem a caixa de nome, ou seja, a caixa de endereço que te diz exatamente onde você está, certo? Aqui ao ladinho, no canto superior esquerdo, certo? Caixa de nome, tá? Outra coisa também importante no Excel é aqui, ó, a caixa de fórmula ou barra de fórmula, certo? Onde tem esse fx aí, que lembra da matemática, que é a função, né? Função afim ou função quadrática, tá? Então, você consegue ver tudo através da barra de fórmulas, certo? Então, você tem colunas e linhas, e cada encontro de coluna e linha é uma célula, e cada célula tem o seu endereço, que nós manipulamos as células através do seu endereço. Tá? Na parte aqui inferior, pessoal, acompanha aí o mouse, na parte aqui embaixo, nós temos as subplanilhas, ou simplesmente planilhas, tá? Então, assim que você abre o Excel, vou dar um Ctrl O aqui para abrir um novo arquivo. Assim que você abre um arquivo no Excel, por padrão, ele vem com 3 subplanilhas aqui embaixo, ó, e renomeadas automaticamente, Plan 1, Plan 2 e Plan 3, tá? Caso você queira criar mais planilhas de acordo com a sua necessidade, simples,
Observe que eu tenho esse íconezinho ao lado aqui, ó, inserir planilha, ou simplesmente a tecla de atalho Shift F11, que você cria, ó, novas planilhas e automaticamente o Excel vai colocando nome para elas nessa ordem, né? Plan 7, ó, Plan 8, Plan 9 e assim sucessivamente, tá? Então você pode criar planilhas através daqui, desse íconezinho, ou a tecla de atalho Shift F5, certo? Mas também você tem mais opções em relação a essas planilhas. É você clicar com o botão direito em cima da planilha específica, ele vai abrir esse menu suspenso, onde você tem opções, ó, várias opções. A primeira opção é a opção de inserir. Então você pode inserir mais planilhas, você pode excluir a planilha, você pode renomear a planilha, tá? Ó. Clicou em renomear, ele vai ficar aí com esse aspecto meio que negrito, né, meio que preto. Então você só digita aí a planilha que você quer, o nome, né, da planilha que você quer. Em relação a renomear planilhas, pessoal, é importante que você se organiza, tá? E diz basicamente do que se trata aquela planilha, né? Daquilo que compõe aquela planilha, tá? Então fica mais fácil você identificar em qual planilha tem a determinada produto ou aquilo que você está procurando, certo? Então, a boa prática é você renomear suas planilhas clicando com o botão direito. Então, vamos continuar. O que mais tem no botão direito? Você tem mover, copiar, exibir código, proteger planilha. Você pode colocar uma cor, tá, para essas planilhas, uma questão mesmo só de organização, ou enfim, cada um tem as suas opções, certo? Você pode também estar excluindo a planilha, né? Clique em cima dela com o botão direito, aí vem em excluir e você não tem mais aquela planilha, tá? Uma outra coisa muito importante no Excel, pessoal, é que o Excel ele facilita muito a nossa vida. Existe o que nós chamamos aqui no Excel de auto-preenchimento e autoconclusão, tá? Esse auto-preenchimento, pessoal, ele só vai servir para algo que tem uma sequência lógica. Por exemplo, vou criar aqui uma lista de, sei lá, uma lista de pessoas, tá? Em que essa lista de pessoas ela tem uma numeração, né? 1, 2, 3. Imagine se fosse assim uma lista de um casamento, né? Que você quer convidar, uma festa de 15 anos, que tenha mais de 300 convidados. Então você vai começar a fazer o quê? 1, 2, 3, 4, haja dentro para você ir até o 300, né? Então no Excel ele tem essa ferramenta, ele tem essa coisa legal que é o auto-preenchimento. Então você não precisa digitar até 300, até 100, ou até 50, ou até 20, tá? Você basta digitar o primeiro número, certo? Basta digitar o primeiro número e você, ó, observe que no Excel, aonde eu tô com a célula selecionada, né, no caso aqui, ó, onde tem o número 1, que o endereço é o A2, observe que no cantinho, pessoal, bem no cantinho, existe um quadrado, né, preto, certo? Um quadradinho preto na própria célula, quando ela está selecionada. Quando você aproxima, olha só, o mouse está assim, ó, branco, né? Esse mais branco. Quando ele aproxima desse quadrado preto, olha como é que o mouse fica. Ele fica um mais preto. Então, quando ele estiver dessa forma e quando ele ficar com essa aparência, você clica, segura e arrasta. Arrasta até onde você quiser, até aquilo que você está desenvolvendo for, né? Então, você arrasta e solta, tá? Quando você arrasta e solta, copiou. Em vez de seguir a sequência, né? Em vez de 1, 2, 3, ele foi copiar, tá? Mas calma, observe
que assim que você soltou, ele criou esse íconezinho aqui, opções de auto preenchimento. Tem uma setinha, quando você clica, ele tem aqui copiar a célula, que foi o que ele fez, que está marcado, e tem o preencher série, tá? Quando você clica em preencher série, olha só, a mágica, né? Ele estava assim antes, ó, a cópia do número 1, né? E aí você clica em preencher série, e ele faz a sequência para você, certo? Vou dar o Ctrl Z aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa digitar o primeiro número, tá? Você precisa digitar o primeiro número, obviamente, para ele saber o que você está querendo. Então, se você quer 1, 2, 3 e assim vai, então você digita o 1 e vem aqui, ó, posiciona nesse canto inferior direito, quando o mouse tiver essa aparência desse mais preto, então você clica, segura e arrasta. Você pode arrastar tanto na forma vertical, aqui para baixo, ou aqui para o lado também, pessoal. Depende daquilo que você estiver fazendo. Clica, segura, né, arrasta e solta. Quando soltar, observe que vai aparecer esse ícone, opções de auto preenchimento. Clica e você seleciona essa opção aqui, preencher série, tá? Então você pode fazer dessa forma. A outra coisa que o Excel faz de auto-preenchimento em relação, como eu falei, que tem uma sequência lógica. Então, 1, 2, 3 e assim vai ter uma sequência lógica. Por exemplo, meses, né? Janeiro. O próximo nós sabemos que é fevereiro. Então, basta digitar o primeiro, posicionar o mouse sempre no canto inferior direito da célula que está selecionada. Clica, segura e arrasta. Que aí ele vai fazer automaticamente para você a sequência lógica daquele mês, ou daqueles meses, né? Dos meses do ano. A mesma coisa, dias da semana, que tem uma sequência lógica. Segunda-feira. Certo? E aí você clica, segura e arrasta, que ele vai fazer a sequência. Lembre-se sempre, para você conseguir ter êxito nesse auto-preenchimento, o mouse, você não pode fazer assim, ó. Assim é selecionar, não acontece nada, né? Ou assim, ó. Você está movendo, né? Então, observe os formatos do mouse, certo? Então, você tem que procurar esse formato aqui, esse mais preto. Clica, segura, clica, segura, arrasta, que ele vai fazer sim o auto preenchimento, certo? A outra coisa que o Excel também facilita muito a nossa vida é a relação à autoconclusão. Por exemplo, eu falei da lista, né? A lista de convidados. A lista de convidados, né? Vou colocar aqui, né? Maria, Ana, José, certo? Observe que assim que eu for digitar uma outra pessoa que tem o nome M, ó, vou digitar apenas a letra M, ele tenta autoconcluir, ele tenta concluir, né? Que o que eu quero digitar seja Maria. Caso for Maria, pessoal, basta dar um Enter e continuar escrevendo a minha lista de convidados. Então, isso é autoconclusão, ó. Se eu for querer digitar uma pessoa que começa com a letra A e já tem nessa sequência aí, né, nessa coluna aqui, ó, uma pessoa com a letra A, ele tenta fazer essa conclusão, né, dizendo que eu vou digitar Ana. Caso não seja Ana, seja Antônio, é só eu continuar digitando a minha palavra, certo? Eu vou digitar aqui o A. Observe que eu digitei o A, ele não fez nada. Eu vou digitar o N, ele não fez nada. Eu vou digitar o T, aí sim, porque ó, ele está pegando justamente da palavra Antônio. Se eu digitar um A aqui, ó, é Ana, não existe mais, não, já foi, né? Ana é Ana e acabou. J, José, né? Ele vai tentar sempre fazer essa autoconclusão para você, porque ele sempre facilita a nossa vida para que
as coisas sejam agilizadas, possam ser agilizadas, tá? Certo? Agora tem alguns detalhes, algumas coisinhas que você pode fazer em relação ao auto-preenchimento aqui através dos números. Por exemplo, você quer colocar só números pares, uma sequência de números pares, tá? Ou você não quer fazer assim como eu demonstrei da primeira forma, ó, que você segura, arrasta, clica aqui na opção de preencher série. Tem uma outra forma de você fazer isso. Em vez de você digitar apenas o primeiro número, você tem que digitar os 2 primeiros números da sequência. Digita os 2 primeiros números da sequência, o 1 e o 2, seleciona os 2, ó. Para selecionar o mouse tem que estar com esse mais branco, então clica, segura para selecionar, como se você estivesse selecionando um texto lá no Word, normalmente, clica, segura. Quando você está com os 2 selecionados, é o mesmo esquema, pessoal. Olha só, sempre nessa seleção, sempre vai ter na parte inferior direita esse quadradinho preto meio que saindo, né? E quando você aproxima, você encontra aí esse mais preto. Então clica, segura, ó, arrasta e solta. E ele já vem na sequência automaticamente para você, tá? Outra forma, você quer fazer de 10 em 10, né? Por exemplo, de 5 em 5, tá? Então você faz o primeiro, coloca o segundo, clica, segura. Aqui não vai ser de 5 em 5, né? Vai ser de 4 em 4, né? Porque de 1 para 5 é 4, né? Mas digamos aqui fazer que você quer de 5 em 5. Olha só. Né? 5, 10, 15, 20, né? Então, fiz o 5, fiz o 10, vou selecionar os 2. Venho aqui, quando o mouse estiver nesse formato, clico, seguro e arrasto. Certo? Vai de 5 em 5. Se você quiser de 2 em 2 sendo ímpar. De 2 em 2 sendo ímpar. Então, coloco o 1, o 3, seleciono os 2. Venho aqui para a parte inferior direita, quando o mouse tiver esse formato, clico, seguro e arrasto. Se você quiser de 2 em 2, sendo, não começando com 1, né, porque o 1 é ímpar, mas de 2 em 2 sendo par. 2 em 4. Clica, segura e arrasta, tá? Então tem algumas coisinhas que o Excel ele já facilita e muito a nossa vida, certo? Voltamos aqui para a nossa planilha, que você está aí aberto, aqui na Plan 1. Vou renomear aí, clicar com o botão direito e vou colocar aula 1. Tá? Aula 1. Uma outra coisa importante no Excel, pessoal, é em relação ao tamanho da coluna ou tamanho da minha linha. Observe que quando eu aproximo, observe que o mouse, né, em relação ao mouse, ele tem vários formatos aqui. Bem parecido com quando a gente trabalha com tabelas lá no Word. Tá? Se você quer selecionar toda uma coluna, então você tem que ir para a parte de cima, aqui onde tem as letras. Observe quando eu coloco o mouse em cima de qualquer letra, olha só. Quando eu coloco o mouse em cima de qualquer letra, o que vai acontecer? O mouse ele vai ficar com a seta para baixo. Se eu clico, eu vou estar selecionando toda essa coluna do início ao fim, tá? Outra coisa também, quando eu aproximo o mouse em cima de qualquer linha que estão representadas pelos números, ele vai ficar como essa seta aí para a direita. Quando eu clico, ele seleciona toda a minha linha, do início ao fim, tá? Uma outra coisa é justamente quando você aproxima o mouse, pessoal, entre uma coluna e outra, que ele tem esse formato. Desse jeito, você pode clicar, segurar, manter o mouse pressionado e você tem o quê? Ajustes de largura da sua coluna. Tá? Ajustes de largura. Exemplo aqui é a nossa planilha. Observe que a coluna A
certo? Tem algumas coisas aqui ocultas, ó, bermu, vem até o D, né? Tem algumas coisas ocultas. Então, eu vou aproximar o mouse entre a coluna A e B, clico, seguro, arrasto para saber o que que tem, ó, para expandir o tamanho da minha coluna. Mesma coisa com a coluna B, ó, tá? A coluna B tá pequenininha, aproximo B de C, o mouse de B em C. Então, eu posso, ó, expandir o tamanho da minha coluna, certo? Expandir o tamanho da minha coluna, tá? Observe que aqui na coluna C eu tenho uns hashtags aqui, né? Um jogo da velha, tá? Isso acontece quando eu trabalho com números, certo? E quando eu trabalho com números, se o número que eu tenho aí dentro é maior do que o tamanho aqui, ó, da minha coluna, ele vai ficar assim, né? Ele vai ser representado por esse hashtag. Então, você vem lá e expande, né? Porque você tem que expandir o tamanho da sua coluna, tá? Então, você vai fazer isso, pessoal, com a planilha toda. Tem algumas, ó, a coluna E, ó, por exemplo, tá? A coluna F, tá? A coluna G, ó, certo? Você pode fazer isso entre os limites de uma coluna e outra. Quando o mouse estiver assim, você pode, ó, tá expandindo, tá mexendo com a largura da coluna. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltar tudo que eu fiz. Eu mostrei como você faz isso manualmente. Existe agora, vou mostrar como você faz isso automaticamente. Quando você aproxima o seu mouse de uma coluna e outra, quando ele está com esse formato, e você dá um duplo clique rapidamente, ele automaticamente ajusta o tamanho da coluna para o conteúdo que ela tem, tá? Então, a minha coluna A, ela tem todo esse conteúdo aí, ó. Tudo isso, tá? Coluna B da mesma forma, quando você aproxima de B e C, ó, e clica 2 vezes, é o duplo clique, ele vai ajustar automaticamente. E assim sucessivamente. Então, faça isso, ó. Dá um duplo clique, ó. Ele vai ajustar o tamanho da coluna com o tamanho do conteúdo, ó. Clica faz um duplo clique e ele ajusta automaticamente. Então, você tem a planilha dessa forma, tá? Bonitinha, bacaninha, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar pra você é bem simples. Clica aí na F1, aqui, ó, célula F1. E aí vai a primeira dica para você não esquecer nunca mais de tantas outras dicas que eu já dei. Tudo que você faz no Excel, que é fórmula, função, em que você quer que ele processe, que ele dê um tipo de resultado, você tem que começar com o símbolo de igual, tá? Com igual. Se você fizer simplesmente assim, ó, 2 mais 2 e der um Enter, ele não vai dar o valor de 2 mais 2. Ele simplesmente coloca o conteúdo, 2 mais 2. Agora, se você quer que ele mostre o resultado de 2 mais 2, ele processe esse resultado de 2 mais 2, você tem que começar com o símbolo de, exatamente, igual. Igual 2 mais 2. Aí sim, você está indicando para o Excel que você quer que ele calcule isso, 2 mais 2. Quando você dá o Enter, ó, opa, vai mostrar aí 4, não foi mal, gente. Sair dessa célula aí, porque é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Enfim, voltando aqui, ó, igual 2 mais 2. Se você der um Enter, né? Obviamente ele vai mostrar 4, tá? 4. Ah, professora, por que não deu certo aqui no F1 especificamente? Se você olhar aqui, ó, nessa categoria de número, que é mais na frente, eu vou explicar com mais calma isso. Na categoria de número, pessoal, tem algumas formatações
que nós podemos fazer em relação aos formatos de conteúdo do Excel. Já que o Excel trabalha com muitos números, né? Ele tem vários formatos de números ou formatações. Ele tem um geral, tem número, tem moeda, tem contábil, datas. E aquela nossa função, nossa fórmula não deu certo aqui, ó, de 2 mais 2, deu tipo uma data, né? Porque, ó, se você observar, ele está marcado aqui, ó, formatado como data. Eu vou voltar aqui e colocar número, aí ele volta, 2 mais 2 é 4. Lembre-se da barra de fórmula. Aqui está mostrando 4, certo? Está mostrando 4. Se eu colocar geral aqui, fica 4 normal mesmo. Ele está mostrando 4. Eu consigo ver o que originou isso, o que originou o 4, bem aqui, ó, na minha barra de fórmulas, aqui em cima, tá? Então, eu consigo ver o que originou algum resultado através da barra de fórmula. Quando eu clico no 4 e olho aqui para a barra de fórmulas, eu vejo que não é um 4 só, né? Não, eu não digitei 4. O que originou esse 4 foi uma fórmula, 2 mais 2. E para que o Excel processe essas fórmulas, eu tenho sempre que começar com o símbolo de igual. Observe, por exemplo, se eu clicar aqui nesse 10, de 10% aqui, qualquer, e olhar para a barra de fórmula, ele está o 10% bruto, né? Digitado normalmente, certo? Aqui é o valor do desconto, está lá o valor do desconto, ou seja, tudo a barra de fórmula vai mostrar para você. Ou ela mostra o conteúdo na íntegra, que é nesse caso aqui, ou ela vai mostrar o que tem por trás, como foi originado aquele conteúdo que nós estamos vendo, certo? Vou dar um Ctrl Z aqui, porque a data é para ficar como data mesmo. E eu vou mostrar só uma coisinha simples, ó, igual, agora, abre e fecha parênteses. O que é isso? É uma função que tem no Excel. E essa função chamada agora, ele vai dar justamente o que? O dia. No caso aqui, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês nessa data do dia 27, tá? Então, ele mostrou justamente a data exata, a data do dia, né? O agora, tá? Então, ó, uma funçãozinha, agora, abre e fecha parênteses, certo? Aí você pode, pessoal, com aí selecionado, você pode colocar aí, ó, observe que ele tá com a opção de data, mas você tem mais opções aqui, ó, data abreviada, que é o que ele tá, você tem data completa, que ele vai mostrar o dia exato da semana, né? Foi na terça-feira, dia 27 de junho, certo? Ou você pode mostrar a hora, né, em que você estava fazendo esse vídeo, ou que você estava fazendo aí essa planilha, tá? Então, simples, algo simples aí que você pode fazer com essas formatações. Para a gente fechar esse vídeo e fechar justamente falar dessa questão das formatações aqui de número, ó, tá? Você tem aqui algumas funções, ó, separador de milhares, aumentar casas decimais, diminuir casas decimais e aqui as pré-formatações, tá? Observe que na nossa planilha, na coluna B, estipulada aí como preço, eu tenho algumas informações, né? Eu tenho alguns itens aqui, ó, calça, saia, bermuda, e tem um preço respectivo para esses itens, tá? E é preço, mas tá assim um número qualquer, né? Que tá 45. Quando a gente trabalha com preço, e preço nós sabemos que é valor monetário, é dinheiro, fica até mais bem visto você colocar isso aqui com aquele R, o cifrão, né? Fica mais legal você ver essas informações para você saber o que é dinheiro e o que é um número qualquer, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Você seleciona tudo de uma vez, ó, 45 até o 150. Observe aqui na categoria de número que ele está aqui geral, certo? Que são os formatos de números. Então eu venho aqui, ó, e coloco moeda, certo? O que vai acontecer com a moeda? Ele vai formatar
de acordo com a nossa moeda, que é o real. Vai colocar o cifrão, né, o R cifrão, e ainda vai colocar as vírgulas depois, tá? Então, quando você clica, ó, ele autoformata para você. Então, fica melhor de você entender o que é um número normal, um número qualquer, e diferenciar de um número que representa valores, né, valores monetários, tá? Então, você pode fazer essas formatações. Para finalizar mesmo de fato, você tem aqui, pessoal, como inserir, tá? Como inserir colunas ou linhas, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa primeira coluna, botão direito, você tem aqui, ó, inserir. Ele sempre vai inserir acima de onde você está, certo? Vou dar o Ctrl Z, vou clicar aqui no botão direito, em cima do número, né, que representa a linha. Inserir, ó, com o botão direito vai abrir essas opções, né, esse menu suspenso de opções. Você tem como recortar, copiar, excluir, tá? E se eu quiser inserir, ó, inserir, ele sempre vai inserir acima, tá? Acima. Então, o que eu quero mostrar? Eu vou colocar aqui, ó, aula Excel. Coloquei aí na minha célula, a célula A1, tá? Uma coisa que é bastante usada no Excel é justamente a questão de mesclar algo. O que é mesclar? Juntar, né? Unir. Nós vimos isso aí também quando a gente trabalha com tabelas lá no Word, tá? Então, o que eu tenho que fazer para que eu possa mesclar? Bom, você tem que indicar o que você quer mesclar. E para indicar, você tem que selecionar. Eu quero selecionar, pessoal, essa célula A1, clico seguro aqui, ó, e eu quero mesclar até a G1. Essa primeira linha de A1 a G1. Selecionei tudo. E venho aqui nesse componente, ó, mesclar e centralizar. E aí ele te dá um resumo do que é essa função, tá? Então, quando você clica aqui, ó, mesclar e centralizar, ó, PUFT, ele transforma várias células em uma só. Antes, ó, você tinha várias células, você tinha A1, B1, C1, né? Até G1. E eu selecionei e vim aqui mesclar e centralizar. E ele transformou agora, ó, todas aquelas células individuais em uma só, tá? Então, nessa aula a gente fica por aqui. Já deu uma certa introdução aí no Excel, em algumas das suas funções simples aí nesse primeiro uso, tá? E na próxima aula a gente volta aí já com essa questão das fórmulas em funções, ok? Até a próxima.